4, versículo 34. Diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mais uma vez, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, santificado seja o teu santo nome, Deus. Nós te pedimos encarecidamente, Deus. Fale conosco nessa noite, Deus. Venha, Deus, iluminar nossas mentes, tocar nossos corações, Senhor Jesus. E venha, Deus, trazer um despertamento espiritual, Deus, em cada um de nós, Deus. Essa é a oração que nós fazemos, em o nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. O tema é fome de Deus. Fome de Deus. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir com a sua obra. Em 1932 a 1933, aconteceu uma das maiores tragédias da história moderna. O Holodomor. Milhões de pessoas morreram de fome, pereceram. O ditador Joseph Stalin, quando ele assumiu a Ucrânia, ele recebeu de Lenin, ele confiscou todas as propriedades, todas as fazendas dos pequenos agricultores. Confiscou, tomou. E ele prometeu uma ajuda mensal, ajuda que nunca chegou. Resultado, mais de 4 milhões de pessoas morreram de fome. Literalmente, de fome. Holodomor significa morte pela fome. Morte pela fome. Os historiadores, eles estimam que mais de 4 milhões de pessoas morreram simplesmente porque não tinham o que comer. Era possível ver cadáveres, pessoas mortas pelas ruas da cidade. E Joseph Stalin, ele proibiu das pessoas saírem do seu país para procurar comida em outros lugares. Ele fechou todas as fronteiras. Isso é o resultado do socialismo soviético de Joseph Stalin. Não sei por que o socialismo precisa ser imposto, já que é tão bom, né? E a morte, ela tem um poder devastador. Quando a pessoa está com fome, não adianta ter conforto, não adianta ter títulos, não adianta ter diplomas, riqueza. O que ela quer é comer. Quando uma pessoa está esfomeada, ela quer comer, ela quer comida. Em 2 Reis, capítulo 6, registra um relato terrível e macabro, ocasionado também por causa da fome. Nós vamos conferir aqui. São alguns versículos. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Nós vamos ver o que aconteceu de tão macabro. E sucedeu, depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. 25. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro,
uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? 28. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. 29. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. A fome era tão grande que a mãe cozinhou o próprio filho e comeu, para não morrer de fome. A fome é terrível, tem um poder devastador. E é exatamente aqui que nasce a pergunta dessa mensagem. Nós temos fome de Deus? Nós temos fome por Deus? Porque a maior tragédia dos nossos dias atuais não é a falta de comida, mas é a falta de fome por Deus. As pessoas não têm mais fome de Deus. Jesus aqui está dizendo que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está falando algo extraordinário, e o contexto aqui é que os discípulos, eles foram comprar comida, e ao retornarem, eles se depararam com Jesus, conversando com uma mulher samaritana. Jesus estava falando das boas novas, e os discípulos ficaram assim olhando para Jesus, conversando com essa mulher, e eles começaram a insistir com Jesus: Jesus, nós já chegamos, tem comida aqui, come. E Jesus sempre trabalhando. Jesus sentia cansaço, sentia sede, sentia fome, mas ele sempre trabalhando. E os discípulos: Jesus, come, tem comida aqui. Jesus: comida? Comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir com a sua obra. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Jesus aqui está ensinando que, mesmo que o nosso corpo, nosso sistema precisa de comida, precisa de pão, de água, mas existe um alimento muito mais importante, que é o alimento da alma, que é o pão do céu, que é o próprio Jesus, que é cumprir com a vontade de Deus. Para Jesus, comida era fazer a vontade de Deus. Para Jesus, algo prazeroso era cumprir com a obra de Deus. Para Jesus, aquilo que era o seu sustento era fazer a vontade do seu Pai. Isso era comida, era prazeroso para Jesus. Ele não queria nem comer comida, uma água, ele queria fazer a vontade do seu Pai. Eu estava lendo um artigo do pastor John Piper, e ele fala sobre a satisfação da vida do homem, de coisas prazerosas que existem na vida: viajar, sentir cheiro de carro novo, ele estava dizendo, olhar para o mar. E ele diz também que um dos prazeres, o ápice do prazer do ser humano, é se relacionar com sua esposa ou com sua esposa, o sexo. Um dos maiores prazeres, satisfação que o homem tem e a mulher é quando eles estão se relacionando sexualmente com seu esposo ou sua esposa. Mas mesmo assim também existe algo muito mais prazeroso do que o sexo, que é estar cheio da plenitude do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus. O pastor John Piper diz o seguinte, que servir a Deus é melhor do que sexo. Quase ninguém fala isso no púlpito, né? Mas eu acredito nisso. Não existe nada de mais prazeroso do que obedecer a Cristo, obedecer a Deus, viver de acordo com os padrões das Escrituras Sagradas. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus nos ensina que a verdadeira vida espiritual começa quando Deus se torna a nossa maior necessidade. Muita gente vem para a igreja, mas não vem por causa de Deus, mas por causa daquilo que Ele pode proporcionar, pode dar. Por isso que tem muitas igrejas aí que toda semana tem campanha.
campanha da casa nova, do empresariado, a campanha até para arrumar esposo e esposa. Mas as pessoas não querem vir à igreja para vir buscar o Deus, que é muito melhor do que as suas próprias bênçãos. Salmos 42, de 1 a 2, Salmos 42, de 1 a 2, a gente vai estar conferindo aqui alguns versículos que fala desse prazer. Salmos, capítulo 42, de 1 a 2, diz o seguinte: como a corça anseia, assim como, nessa versão, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus. João 6,33 diz o seguinte: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Mateus 4,4, um versículo muito conhecido: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E João 6,35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. A nossa satisfação, o nosso contentamento deve ser em obedecer a Deus, em cumprir com os seus mandamentos. Nós vimos que a comida de Deus era fazer a vontade do seu Pai. E também vamos ver que existe um perigo de nós termos fome de outras coisas, coisas erradas, e não de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm fome de tudo, de sucesso, de dinheiro, de casa nova, de um salário melhor, de uma casa melhor, de viagens, de sexo. As pessoas têm fome de tudo, de like nas redes sociais, querem mais seguidores no Instagram, no TikTok. As pessoas elas têm fome de tudo, menos fome de Deus. Eu não sei se alguns adolescentes jovens aí, parece que em outubro vai ter o show do BTS. Em outubro. Agora, dia 10, liberaram os ingressos. Vai ser em algumas capitais do Brasil. Os ingressos já esgotaram. Algumas pessoas estão fazendo caravana também para ver a banda Guns N' Roses, ver o Axl Rose, o Slash. E eu estava vendo um comentário nas redes sociais de alguns adolescentes que estão extremamente frustrados, estão extremamente tristes porque eles não vão ver o show do BTS. Isso que era o sonho da vida delas. Uns coreanos aí parece, né? Eu quero dizer que a minha tristeza hoje, a minha tristeza do Daniel, do seminarista Daniel, a minha tristeza e a minha frustração, eu falo isso sem nenhum medo, é porque eu não sou parecido com Cristo. Eu desejo muito ser parecido com Cristo. Existe também a possibilidade de muita gente aqui dentro da igreja estar envolvido na obra de Deus. Muitos cargos, canta, prega, faz parte de células, mas mesmo assim estando desnutrido espiritualmente. Está na igreja, está ocupado, está aqui trabalhando para a igreja, mas sem nenhum relacionamento, sem nenhuma proximidade com Deus. Corremos o risco disso também, de acharmos que é suficiente estarmos aqui dentro da igreja de forma religiosa e esquecermos de ter a nossa vida devocional com Cristo. Devemos ter muito cuidado. Uma alma sem fome de Deus é uma alma doente. Esses dias eu perguntei para minha esposa: Laine, tu orou hoje? Ela falou assim: eu orei. Laine, tu leu a Bíblia hoje? Eu li a Bíblia. Aí eu fiz uma pergunta para ela que eu mesmo respondi. Eu perguntei para ela: tu está contente com a tua vida espiritual? Aí ela ficou olhando para mim, não sei se ela se sentiu afrontada ou desafiada. Eu respondi assim: porque eu não estou contente com a minha vida espiritual. Eu, seminarista Daniel Souza, eu não estou contente com a minha vida espiritual. O meu coração não busca a Deus como deveria buscar. O meu coração não tem fome de Deus como deveria ter. Eu não sirvo ao Senhor como eu deveria servir. Ainda falta muita coisa ainda para que eu venha me enquadrar nos padrões de Deus.
E foi essa é a minha insatisfação. E foi por isso que eu estava refletindo e trouxe essa mensagem também para a igreja. Porque eu acredito também que tem muitas pessoas que podem estar também nessa mesma situação. Não importa quantos anos você tem de igreja, 10, 20, 30 anos. Como está a sua vida espiritual? Você tem fome de Deus? Você tem fome por Deus? Eu confesso que às vezes eu esqueço de orar pedindo ao Senhor: Senhor, quebranta meu coração, Senhor, me dá um coração obediente a Ti, Senhor, eu quero ter mais temor e tremor na Tua presença. Às vezes a nossa oração é mais como uma lista de compras, de pedidos, né? Eu oro muito: Senhor, me dá um salário melhor, um emprego melhor, quem sabe uma casa melhor, me dá condições de trocar de carro. Eu peço isso a Deus, mas poucas vezes eu pedi ao Senhor quebrantamento, um coração esfomeado por Deus, um coração que vive pensando no Senhor durante o dia e à noite, sonhando com Cristo. As nossas conversas, os nossos assuntos são de tantas coisas do dia a dia: futebol, emprego, política, Bolsonaro, Lula, direita, esquerda. Nós esquecemos de falar de Deus. O nosso coração está cheio de tanta coisa, menos de Deus. E eu estava: Senhor, eu preciso mais de Ti. Trabalha a minha vida, me converta, me dá um coração esfomeado pela Tua santa presença. Um avivamento começa quando deixamos de buscar as bênçãos de Deus e começamos a buscar o próprio Deus. Um ponto que eu quero destacar aqui são os homens que tiveram fome de Deus em toda a história moderna. A história da igreja mostra que Deus usa homens e mulheres que têm fome dele. Fome de Deus. E aí eu quero citar aqui um pouco do pastor escocês John Knox. E ele orava bastante, ele tinha uma vida profunda de oração. Mas a sua oração principal, ele dizia: dar-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, me dá a Escócia. Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. Me dá a Escócia. Isso é fome espiritual. John Knox, ele vivia uma vida totalmente dentro dos padrões bíblicos. E ele desejava levar o seu país, a sua cidade, todas as pessoas que ele tinha a proximidade, aos pés de Cristo. E ele orava: Senhor, dar-me a Escócia, senão eu morro. Quando foi que você pediu ao Senhor: Senhor, dar-me a minha família por completo, senão eu morro? Senhor, dar-me os meus amigos de trabalho para mim, para levar até a Ti, senão eu morro. Senhor, dar-me a minha vizinhança, para me levar até a Ti, senão eu morro. Quando foi que nós oramos? Pedindo ao Senhor: Senhor, dar-me a minha família por completa. Existe um pregador, um metodista, o John Wesley, e ele dizia o seguinte: que Deus não faz nada senão em resposta à oração. É uma frase muito enfática, né? Deus não faz nada em resposta à oração. John Wesley passava horas e horas buscando a Deus. Ele fundou um clube santo na Universidade de Oxford, juntamente com seu irmão Charles Wesley e o seu amigo e companheiro de ministério George Whitefield. E eles começaram um clube santo. E o clube não era para falar de mulheres, não era para fumar charuto, não era para beber uísque. O clube santo era para orar, buscar ao Senhor a noite inteira. Poucas pessoas começaram com um clube santo na Inglaterra. John Wesley era o líder. De repente, essas pequenas reuniões de orações começaram a ter centenas de pessoas, milhares. Houve um tempo que já tinha milhares e milhares de pessoas chorando, em pranto, buscando mais de Deus. E aí Deus visitou a Inglaterra. Foi o grande avivamento, onde pessoas começaram a se converter e houve uma mudança
na sociedade. As pessoas começaram com uma pequena reunião de oração. Eu quero fazer um desafio a você. Todas as quinta-feiras, o pastor João Pedro está aqui trazendo estudos maravilhosos para a nossa edificação e aprendemos mais de Deus. E toda a primeira quinta-feira de cada mês é a quinta-feira que nós nos reunimos para orar. E está sendo uma das reuniões que tem menos gente. Poucas pessoas estão frequentando a quinta-feira de oração. O meu incentivo é que você venha todas as quinta-feiras. Todas. Principalmente a de oração. Venha. Quando houve um avivamento na Inglaterra, as pessoas saíam do seu trabalho, elas corriam para a igreja, mesmo cansadas, mesmo sujas, mesmo com fome. Elas não queriam saber de se arrumar, de se limpar, de tomar banho. Às vezes só passava em casa para pegar esposa e filhos e corria para a igreja. Fome de Deus. Fome de Deus. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Tem uma música do Titãs. Você tem fome de Deus? Você tem fome por Deus? Você tem fome por Deus? Eu não estou perguntando se você gosta de vir à igreja no domingo à noite. Eu não estou perguntando se você gosta de participar das reuniões e células, porque é gostoso, né? Ontem mesmo teve uma reunião de célula ali na casa do irmão Zé Luiz, e teve um almoço, e nós brincamos, falamos de Deus, nós oramos. Mas eu não estou perguntando se você gosta de participar da célula, se você gosta de ver a igreja, se você gosta de pregar, ou se você gosta de cantar. Eu estou perguntando se você tem fome de Deus, fome por Deus. Se você está satisfeito com a sua vida espiritual. É isso que eu estou perguntando. O que é que preenche o seu coração? O que é que toma mais espaço na sua vida? Em que você tem dedicado o seu tempo? Você tem fome de Deus? Fome por Deus, John Wesley tinha. Ele levantava diariamente de 4 a 6 horas da manhã para orar. Ele orava, orava e orava. Ele era um homem que tinha uma vida devocional com Cristo, uma vida que ele orava e buscava o Senhor e meditava na sua santa palavra. O outro homem também que foi esfomeado por Deus, David Brainerd, ele disse uma vez o seguinte: eu não me importo onde eu viva ou que eu sofra, desde que Deus seja glorificado através da minha vida. O David Brainerd era um missionário norte-americano, e ele morreu com 29 anos. 29 anos. Ele tinha uma vida piedosa, totalmente dedicada à devoção com Deus. Orava constantemente. Ontem aqui, o irmão Douglas estava aqui montando um som para o culto da noite, e nós estávamos falando de alguns homens. Nós citamos até o nome do Jonathan Edwards. Ele estava aqui também, o Hilades. E o Jonathan Edwards foi o pastor que pregou um dos sermões que tem mais de 300 anos e é muito conhecido no meio de muitos aqui que gostam de ler sobre isso. Pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards pregou esse sermão. A história diz que ele passou 3 dias e 3 noites jejuando e se preparando para pregar esse sermão. E quando ele pregou, multidões se arrependeram dos seus pecados e vieram correndo no altar, entregando as suas vidas a Jesus. Outros ficaram aterrorizados porque viram o juízo final na mensagem de Jonathan Edwards. E por que eu estou falando de Jonathan Edwards? O Jonathan Edwards tinha uma filha, e a filha dele quase casou com o David Brainerd, quase. O David Brainerd morreu com 29 anos. Ele morreu de tuberculose. E perguntaram: Jonathan Edwards, qual foi a sua melhor experiência, ou a sua maior experiência no âmbito da oração? Jonathan Edwards respondeu: a minha maior e melhor experiência na oração foi orar ao lado de David Brainerd, um jovem de 29 anos. Ele viveu a vida toda dedicado ao Senhor. E aí quando eu começo a destacar essa palavra jovem, porque a nossa igreja é composta de muitos jovens também, e muitos adolescentes, e tem muitos que acham que a oração é só para o pastor que vai pregar.
é só para as irmãs mais idosas, que você não precisa pregar, que você não precisa orar, que você não precisa ter uma vida de devocional com Deus. Você está correndo, se preparando, estudando, logo, logo, de novo, aquela correria de Enem, outros já vão encerrar o ensino médio e vão entrar no mercado de trabalho, mas não tem tempo para Deus, não oram, não leem a Bíblia. Nas segundas-feiras que eu estou aqui com os meninos, os embaixadores, os meninos achavam que era outra coisa diferente, mas eu estou ensinando a Bíblia. Eu quero que eles aprendam os livros, os pentateucos, poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, e o Novo Testamento. Eu estou com os meninos aqui, os embaixadores, de 9 a 17 anos. E amanhã vai ter reunião. E eu falo assim, vamos aprender mais sobre a Bíblia. Aí eu falo assim, vamos lá, fulano, cita um versículo bíblico aí, o teu preferido, que tu mais gosta. Alguns citam, outros ficam com vergonha. Mas a minha intenção é que esses meninos cresçam tendo conhecimento da Bíblia Sagrada. Que eles cresçam sendo homens esfomeados pela presença de Deus. Que eles cresçam com uma vida totalmente baseada nas Escrituras Sagradas, nos padrões divinos. Que sejam homens comprometidos com missões, homens comprometidos com o evangelismo, homens comprometidos com a obra de Deus. Dizem que é mais fácil trabalhar um menino do que remendar um homem, né? Mas para Deus nada é impossível. Nós queremos que os nossos adolescentes e também os adultos também tenham fome de Deus, que tenham um coração esfomeado. O David Brainerd morreu com 29 anos e ele tinha um diário. Ele escrevia todos os dias o que acontecia. Ele dizia o horário que começava a orar, ele dizia o horário quando terminava, ele dizia quando ele estava tendo contato com os índios silvícolas, esse é o nome, lá nos Estados Unidos, índios canibais, ele estava lá evangelizando. E quando ele morreu, o futuro, que não foi o sogro dele, o Jonathan Edwards, ele teve a ideia de publicar esse diário. O diário da vida de David Brainerd, eu tenho ele, já li algumas vezes. E eu já recomendei aqui também, e recomendo novamente, não morra sem ler esse livro. O Diário da Vida de David Brainerd. Foi um homem totalmente comprometido e esfomeado pela santa presença de Deus. Para vocês terem uma ideia, o Diário de David Brainerd, ele influenciou a vida de William Carey, um pastor batista, que é reconhecido e conhecido como o pai das missões modernas. O Diário de David Brainerd. Era um homem comprometido com oração. Um homem que orava e orava. Quanto tempo você tem investido na oração? Eu comprei também uma Bíblia para minha esposa, para ela assim, uma Bíblia nova, então uma nova leitura. Talvez você já esteja com a sua vida, com a sua desculpa da Bíblia velha, compre uma Bíblia nova e comece uma leitura de Gênesis a Apocalipse. Não passe um dia, pelo menos, sem ler 3 ou 4 capítulos da Bíblia. Nós, como cristãos, nós não podemos passar um dia sem orar e sem ler a Bíblia. Eu sei que todo mundo aqui é ocupado, todo mundo aqui tem a vida corrida, mas como é que eu digo que sou cristão, que eu quero morar no céu, se eu não tenho tempo para ler o livro do autor desse livro que está lá no céu? Teve uns astronautas agora, Artemis, estavam lá, próximo da Lua lá, o cara teve tempo para ligar para a mulher dele, estamos aqui. E você não tem tempo para Deus. Eu sei que as coisas são difíceis, a vida é corrida aí, mas você precisa ter tempo para Deus. Peça ao Senhor um coração esfomeado. Imagine se Deus escolhesse você para começar um avivamento, não só na sua casa. Se Deus escolhesse você para começar um avivamento, não só na sua célula. Se Deus escolhesse você para começar um avivamento, não só na sua cidade. Se Deus escolhesse você para começar um avivamento, não só no seu estado, mas no seu país, no Brasil, o que você diria? Talvez você daria alguns passos para trás e diria: eu não sou capacitado, eu nunca frequentei um seminário, eu conheço bem pouco de Bíblia. Com certeza tem pessoas muito mais qualificadas.
no país de Gales, Deus escolheu um homem, e Deus não foi numa faculdade de teologia para escolher uma pessoa para começar um avivamento. Ele não foi no seminário para escolher alguém capacitada, que tinha um conhecimento teológico. Deus foi numa mina de carvão para escolher um homem que não tinha curso superior, que não tinha nenhuma qualificações e que era totalmente desconhecido. Deus chamou um homem chamado Evan Roberts, no país de Gales. De 16 a 26 anos, Evan Roberts começou a orar de forma constante e profunda. E ele tinha duas orações que ele gostava de fazer. Essa oração está anotada na história de Evan Roberts. A primeira oração ele dizia o seguinte: Senhor, me enche com o teu Santo Espírito. Senhor, me enche com o teu Santo Espírito. Senhor, me enche com o teu Santo Espírito. Essa era a oração principal de Evan Roberts. Senhor, me enche com o teu Santo Espírito. Às vezes você está ouvindo isso, eu sou batista e acha que essa coisa de pentecostal, que eu não estou falando de batismo do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que existe uma plenitude do Espírito Santo, que nós devemos ter um relacionamento com Deus, buscarmos mais preenchimento da sua palavra, vivermos em oração e seremos muito mais cheios de Deus, e seremos muito mais usados por Deus. A oração não é uma propriedade exclusiva dos assembleanos, não, dos pentecostais. Nós precisamos viver uma vida de oração. E a outra oração que o Evan Roberts gostava de orar é: Senhor, aviva o país de Gales. Aviva o país de Gales. Senhor, aviva o país de Gales. E em 7 de novembro de 1904, Deus derramou um avivamento naquela região, naquele país. E a história diz que Deus trabalhou de uma forma tão extraordinária naquele lugar, que não havia mais pessoas para consumir bebida alcoólica. Não havia. A transformação lá foi tão radical que não havia mais pessoas presas. As cadeias não estavam abertas. Não havia mais crimes. As pessoas não queriam mais saber de bebidas. As pessoas saíam das minas de carvão para ir à igreja adorar. E a história diz que houve um culto de oração que durou 18 meses ininterruptos. 18 meses. E Deus estava agindo. E um dos maiores milagres não era o cego enxergar, não era os aleijados andarem, não, era a transformação de caráter. Homens brutos, homens maus, homens que não queriam saber de Deus, estavam lá louvando a Deus, glorificando o santo nome de Deus. Homens e mulheres foram transformados pelo poder de Deus. Você está disposto a ser um instrumento de Deus para ser usado para um avivamento, não só na sua família, não só na sua célula, não só aqui na primeira igreja batista em Timon, não só aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão, mas em todo o Brasil? Você está disposto? Deus quer usar homens valentes, mulheres corajosas. As pessoas medrosas sempre têm uma desculpa, sempre têm uma justificativa. Eu tenho filhos pequenos. O meu trabalho. Quem vai sustentar a minha família? Meu concurso público. Se Deus chamar você para ir para outro continente, qual a desculpa que você vai dar? Mas se Deus chamar você também para evangelizar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, na faculdade, qual a desculpa você está dando? As pessoas que têm fome de Deus, ela também quer compartilhar também mais de Deus para outras pessoas. Quer levar as boas novas para aquelas pessoas que estão perdidas, vivendo escravas do pecado e pelo pecado. Você tem fome de quê? O que tem ocupado hoje o seu coração? O que domina o seu coração, a sua mente? É o Flamengo? Qual é o seu sonho? É ir lá no Maracanã, ver o seu time jogar? É ver a seleção brasileira sendo campeão na Copa do Mundo com o Neymar? Qual é o seu sonho? Ou é ver a sua cidade rendida aos pés de Jesus? Ou é viver uma vida comprometida totalmente com o reino de Deus? É viver uma vida de uma busca
intensa, até ser parecido com Jesus Cristo, até as pessoas olharem para você e dizerem assim: esse é um cristão de verdade, esse é um homem esfomeado por Deus, esse é um homem que tem um coração temente, um homem que treme diante da santidade de Deus, esse é um homem de Deus, esse é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, é um adolescente cheio de Deus. Eu posso sentir. Qual é o seu sonho? Qual é os seus anseios, os seus desejos, a sua fome, a sua sede? É só dinheiro? É só dinheiro? Qual é a sua fome? As pessoas estão tomando uma vacina aí, não sei nem dizer o nome aí, que para sentir menos apetite, né? Monjara, coisa assim do tipo assim. O que está causando algo em você que não está mais sentindo fome por Deus? Qual é a vacina que o diabo está usando para você não ter fome de Deus? Qual é a medicação que o diabo está usando que as pessoas não têm mais fome de Deus? Elas conseguem maratonar uma série, 7 episódios, rapidinho ali, mas não consegue 40 minutos dedicar. Você se sentar 30 minutos, você lê Efésios, Colossenses, rapidinho demais. Filipenses, 30 minutos, 40 minutos, você lê um livro do Novo Testamento. Mas não tem tempo, porque você não tem fome de Deus. Porque nós estamos cheios de outras coisas que não têm valor, que não nos edifica. E a nossa fome pela Bíblia, por oração, não existe mais. Talvez você não perdeu Deus, mas perdeu a fome por Deus. Mas essa noite, o nosso desejo é que Deus venha despertar em nós fome e sede pela sua santa presença. Eu acredito sim num avivamento, num grande despertamento espiritual, mas tudo começou na busca incessante pelo Espírito Santo, uma vida de oração e uma vida comprometida com a leitura da sua palavra. Aí eu volto a perguntar: você está satisfeita com a sua vida espiritual? Você realmente está contente? Você vai sair daqui e não vai falar de Deus, já está pensando em qual pizzaria vai comer a pizza? Vai comer um pastel, um suco? Ou você vai sair daqui dizendo: eu preciso ter fome de Deus, eu preciso ter sede de Deus? Eu falo isso, eu não tenho nenhum problema para dizer que eu, Daniel Souza, não estou contente com a minha vida espiritual, Eu estou buscando o Senhor me ajuda, coloque mais fome no meu coração, me converta. Eu não quero ser conhecido como, às vezes a pessoa passa por aí e me vê, o homem dos cachorros. Não, eu quero ser conhecido como um cristão, um homem de Deus, um homem comprometido com a sua palavra. Eu quero ser comprometido com a Bíblia. Eu quero ser um homem de Deus, que as pessoas olhem assim: esse homem aí é um homem de Deus. Qual o legado que você quer deixar aqui nessa sociedade que você vive? Qual é a influência? É só terrena? Só porque você é um bom profissional? Lá no trabalho, eu estou trabalhando ali num órgão público federal, o Denox, é um prédio antigo. De vez em quando eu vejo um Mike passando, um Maico. E aí assim, lá é homem. E aí eu vou falar, né, não tem nenhum problema, eu digo assim: você sabe como é brincadeira de homens, né? Passa mulher, ó. E aí lá, tem uns caras lá muito antigos, 30, 40 anos que trabalham lá, prestam serviço. Eles não são nem concursados, são efetivados lá pelo tempo de serviço. E eu cheguei lá, e aí, vocês nunca me viram trabalhando, eu sou muito sério. Eu já brinquei muito, já dei muito mau testemunho, já me envolvi com brincadeiras pesadas, não porque eu brincava, mas porque eu me invocava. Eu já saí do emprego intrigado com colegas de trabalho por causa de brincadeiras. E aí eu fui desligado da empresa e retornei novamente, e eu falei: Senhor, eu não quero dar um mau testemunho. Voltei em 2019, não quero dar um mau testemunho. E aí eu chego, fico muito sério, eu sou vigilante, trabalho armado. E aí os caras, quando eu cheguei lá, tem um novato aí. Aí disseram: é da igreja. Esses crentes são os mais safados. E aí eu comecei a trabalhar com a cara fechada, e ainda hoje eu trabalho com a cara fechada. Eu vou fazer 1 ano lá, e aí, o que foi que aconteceu?
algumas pessoas estavam passando por problemas, chamam o vigilante que é crente. Nós queremos fazer uma semana de oração. E foi feita. Uma semana de oração, uma mulher estava com o pai muito doente, estava na UTI. E nós fizemos uma semana de oração. No dia que eu estava lá, que eu trabalho um dia sim, outro não, foi feita antes do almoço, uma semana de oração. Se eu tivesse vivido sem essa preocupação de dar o bom testemunho, será que eles iriam me chamar para orar por eles? Para levar uma mensagem? Eu não iria. Então, todo homem e toda mulher que é esfomeado por Deus, que tem fome de Deus também, dá um bom testemunho. Mostra no caráter, na transformação, mostra que Deus está trabalhando todos os dias na vida. Todo homem, toda mulher que é esfomeado por Deus, vive uma vida de santidade. E nós somos a luz neste mundo de trevas, de escuridão. As coisas estão ficando muito mais piores, em todos os sentidos aqui, na sociedade que nós vivemos. E nós precisamos brilhar. Nós precisamos viver uma vida de santidade. E somente através da oração e da leitura da sua palavra, nós seremos parecidos com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Você não perdeu Deus, mas talvez tenha perdido a fome por Ele. Essa fome precisa ser despertada ainda hoje. Não perca tempo. Ainda hoje, seu coração deve ser esfomeado por Deus. Amém? Nós vamos orar e em seguida vamos fazer um convite para os nossos amigos. Vamos orar aqui. Santo Deus e eterno Pai, santificado seja o teu santo nome, Deus. Nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor, pela tua compaixão, Deus, pela tua misericórdia, Deus. Ó Deus, tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória, Senhor Jesus. Tu és santo, 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 Deus. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui reunidos como igreja, uma assembleia solene, Deus. Ó Deus, perdoa todos os nossos pecados, as nossas falhas, Deus. Ó Deus, perdoa as nossas transgressões, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nos perdoa, Deus, por investir tanto tempo em coisas fúteis, Senhor Jesus. Nos perdoa, Deus, por estarmos, Deus, envolvidos em coisas que não nos edificam, Deus. Coisas terrenas, Deus. E esquecemos das coisas celestiais, Deus. Ó Deus, nos perdoa porque o nosso coração está aqui, Deus, no reino dessa terra, Deus. Buscando mais bens, mais bênçãos, Senhor Jesus. Mais posses, Deus. E nós esquecemos, Senhor Jesus Cristo, que o nosso reino não é aqui, Deus. E que Tu és o maior e o melhor tesouro que existe, Senhor Jesus. Nós te pedimos nessa noite, Deus, nos dá um coração, Deus, esfomeado, Deus, sedento pela Tua santa presença, Deus. Ó Deus, que todo o nosso ser, Deus, possa ser cheio da Tua santa plenitude, Senhor Jesus. Que nós possamos ser preenchidos pelo Teu Santo Espírito, Deus. Que nós possamos ser mais espirituais e menos carnais, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, nos orienta. Ajuda-nos a viver uma vida que Te agrada, Deus. Ajuda-nos a sermos, Senhor Jesus Cristo, santos, luz. Ó Deus, que nós possamos fazer a diferença, influenciar, Deus, essa sociedade, Deus. Que a nossa maior fome, Deus, seja pela Tua santa presença, Deus. Que nós venhamos dedicar mais tempo, Deus, na busca incessante pela Tua santa face, Deus. Usa-nos, Senhor Jesus Cristo. Queremos ser instrumentos, Senhor Jesus, usados pela Tua santa mão, Deus. Santas mãos, Senhor Jesus Cristo. Essa oração que nós fazemos, Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, amém. A igreja vai continuar orando. Nossos amigos que estão aqui e que veio a convite de alguém, ou já é a primeira, ou a segunda, terceira vez que está conosco nessa igreja. O convite é para você que ainda não é crente. Há alguém no nosso meio que deseja viver uma vida completamente entregue
ao Senhor Jesus Cristo? Alguém aqui no nosso meio que deseja ser crente, que queira mudar de vida, que já tentou mudar de vida, mas não conseguiu. Saiba que Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode restaurar o seu casamento. Jesus pode transformar a sua vida. Há alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Você, querido amigo, não tenha vergonha. Você vai estar levantando uma das suas mãos, dizendo: eu quero aceitar a Cristo. E nós iremos orar por você. Há alguém no nosso meio? Não havendo, nosso desejo é que o Senhor permita, conceda outras oportunidades de ouvir a Santa Palavra, e que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, e que você possa aceitá-lo como o único Senhor e Salvador de sua vida. Amém. O pastor João Pedro, nesse momento, vai estar trazendo as comunicações da semana. Que Deus abençoe a todos.